Hoje a gente fez o convite ao deputado federal Marcelo Calero para que ele participasse dessa live. Todo mundo está acompanhando as ações que o governo federal tem anunciado em termos de ajudar, sejam as pessoas de baixa renda, sejam as pessoas que têm comércio, as pequenas, médias, grandes, microempresas, todos aqueles que estão passando por dificuldade, para que consigam, nesse momento difícil, ter o apoio do governo, de todos os entes federados, para que a gente consiga sair dessa. São quase 8 horas, ele daqui a pouco deve estar aqui com a gente. E há cerca de 10 dias nós começamos a acompanhar essa questão da renda emergencial básica. Né? Quando houve o anúncio de que no início, no primeiro momento, o governo federal ele pagaria um auxílio de R$ 200 para as pessoas de baixa renda, todo mundo ficou aguardando ver se ia ser dessa forma. R$ 200 era um valor muito baixo, muito aquém do que se esperava. Então o Congresso Nacional resolveu enviar dar entrada num projeto de lei para que esse valor pudesse aumentar e pudesse definir algumas regras para que as pessoas possam ter acesso a algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio. E a princípio o que se combinou é que quem teria direito seriam pessoas desempregadas, pessoas que têm um trabalho informal, os autônomos e os microempreendedores individuais, quem tem o MEI. Né? Então, se falou que essas seriam as pessoas que teriam direito, mas no primeiro momento também não se identificou quais seriam as regras, né? Como isso seria feito. Na realidade, a maior dificuldade é conseguir fazer o auxílio, fazer o dinheiro chegar à ponta, chegar realmente na mão daqueles que precisam nesse momento difícil. E o Congresso, então, com esse projeto de lei, aprovou na Câmara dos Deputados, depois o projeto foi ao Senado, conseguiu aprovar no Senado, e com as alterações, né, que foram feitas daquilo que seria a ideia inicial do pagamento de R$ 200. Então, o Congresso fechou um acordo, colocou o auxílio no valor de R$ 600, e a partir de então ficou definido que esse seria o valor do auxílio. Hoje, nessa última semana, a gente ficou aguardando o anúncio do governo federal, da Caixa Econômica, todo mundo perguntando, a gente começou a receber muitas solicitações através das nossas redes sociais, principalmente, para que de pessoas que queriam saber se o auxílio já estava disponível, o que poderiam fazer para receber o auxílio, como fazer, quais seriam as regras. Então essas dúvidas ficaram no ar durante essa semana inteira. E hoje, finalmente, a Caixa Econômica Federal ela anunciou a forma, né, de como isso vai ser feito através do aplicativo. E a partir daí a gente agora vai ter essa conversa, né, com o deputado federal para que todas as dúvidas sejam sanadas e a gente consiga ajudar aqui o pessoal que realmente precisa. O deputado fazendo a marcação do deputado federal Marcelo Calero, que já vai estar ali à disposição para entrar com a gente. Tá aí. Boa noite, deputado federal Marcelo Calero, tudo bem? Boa noite, Rafael. Como é que você está? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo jóia. A gente está aqui nessa luta diária, tentando ajudar a enfrentar, a fazer as pessoas saberem exatamente quais são as informações para que todo mundo consiga passar por esse momento difícil que estamos vivendo, essa pandemia que chegou e nós nunca imaginávamos, é algo inédito aqui para a gente. Nós víamos em filmes, mas não imaginávamos que na realidade passaríamos por isso.
É isso, Rafael. E eu acho até que essa referência que você faz a filmes é muito boa, porque eu estava vendo domingo, estava passando num desses canais de TV a cabo que a gente não tem acesso, mas que estão com sinal liberado agora por conta da pandemia, um filme chamado O Dia Seguinte, acho que esse que era o nome, e falava sobre uma crise climática de grandes proporções. Em todos esses filmes de ficção científica, Rafael, você deve lembrar que sempre tem aqueles caras que são os cientistas que tentam mostrar para os políticos qual é o caminho certo, né? E sempre tem o político que presta atenção no cientista e aqueles políticos que ignoram e acabam tornando a situação pior. Eu acho que eu, você e todos os nossos colegas, é isso mesmo, Rafael, dia depois de amanhã. Muito obrigado. Dia depois de amanhã. Aquele do gelo, né? Que o mundo volta para uma era meio glacial ali. Eu lembro disso. Exatamente. Muito bom, por sinal. Eu adoro filme de catástrofe, né? Então, a gente tem que saber que tipo de político a gente quer ser. Aqueles que ouvem os cientistas, que, portanto, prestam atenção nas recomendações que realmente valem a pena, ou aqueles que fazem como os malvados desses filmes, que simplesmente escondem a cabeça debaixo da terra e ignoram aquilo que a ciência traz. Beleza. É bom fazer essa introdução. Quero aqui, para quem ainda não o conhece, apresentar rapidamente o currículo do deputado. O Marcelo, ele é tijucano, advogado, diplomata de carreira, foi secretário municipal de cultura na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes e foi ministro da Cultura de maio a novembro de 2016 e saiu, acho que todo mundo vai lembrar, daquele episódio do GEDEL. O GEDEL tentou fazer uma pressão para algum parecer do Ministério da Cultura em relação a algum empreendimento. Obviamente, hoje o deputado Marcelo Calero sabia das implicações que tinha, né? E denunciou denunciou não só o GEDEL, mas tudo que estava errado naquele momento. E isso fez com que ele saísse do ministério. E em 2018, veio candidato a deputado federal pelo, então, PPS, hoje se chama Cidadania, e foi eleito com mais de 50 mil votos, sendo que boa parte deles, obviamente, na capital, cidade do Rio de Janeiro. Então, é alguém por quem eu boto a mão no fogo, é alguém que eu já conheci, né, trabalhando na gestão municipal, e é alguém em quem eu confio, e por isso a gente está aqui conversando, porque vai ajudar, talvez, a dirimir algumas dúvidas que ainda pairam a respeito desse auxílio emergencial, da renda básica emergencial que o governo federal está colocando. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pelas suas palavras. Um prazer estar contigo, com a tua audiência. Com certeza. Eu acho que a primeira pergunta é: quem realmente tem direito a esse auxílio, né? Hoje começou aquela correria, depois do anúncio da Caixa. Então, quem são realmente as pessoas, quais são as pessoas que vão ter direito a receber esse auxílio de R$600? Pois é, Rafael, esse auxílio foi uma articulação, a gente costuma falar sempre mal, é um esporte nacional, né? Falar mal dos políticos e falar mal da Câmara dos Deputados em especial, né? Então, eu vou começar desconstruindo um pouco isso aqui, porque essa foi uma articulação que começou, inclusive, na Câmara dos Deputados. Ela não é uma jabuticaba, ou seja, ela não é algo que nasceu no Brasil. Vários países que estão passando por essa pandemia, eles também adotaram essa prática, no sentido de que a gente entende que, por se tratar de uma situação nova, há necessidade de que sejam adotados instrumentos extraordinários para que a população tenha acesso à renda. Nós temos que lembrar que no Brasil, a parcela dos empregados que tem carteira assinada, que, portanto, tem acesso a instrumentos como Previdência e Seguro-Desemprego, é da ordem de 40% apenas. Ou seja, 60% daquelas pessoas que têm uma ocupação, que têm um trabalho, não estão, digamos, cobertas por esse guarda-chuva aí da Previdência e dos seguros que são relacionados à carteira de trabalho. Por essa razão, houve a adoção no parlamento dessa solução temporária para que a essas pessoas não faltasse alguma renda. E aí a primeira questão que eu lembro é o seguinte: você falou muito bem, Rafael, nós no Brasil, e em especial a nossa geração, não está acostumada a viver um contexto como esse. É um contexto, pessoal, vou falar aqui em termos muito claros, é um contexto de guerra. Nós estamos numa guerra. Se você ainda tem a sorte de ter os seus avós vivos, você
você pode conversar com eles a respeito do que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu não vou falar nem na pandemia da gripe espanhola, porque essa é muito antiga, de 1918. É mais difícil ter gente que viveu aquela época ainda na nossa convivência. Mas vamos perguntar para os nossos avós o que aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, houve o que se chamava de racionamento. As pessoas ganhavam cupons para comprar arroz, para comprar farinha. E outra coisa, no centro da cidade, eles faziam pilhas, onde as pessoas doavam panela, frigideira, material de construção, para que os brasileiros pudessem fazer parte do esforço de guerra para conseguirmos metal, para construir munição e armamento e equipamentos, como, por exemplo, navios. Então, assim, a situação que nós estamos vivendo, alguém escreveu aqui, é exatamente isso, só que ao invés de ser uma guerra de infantaria, é uma guerra biológica. Então, nós temos que nos conscientizar que se trata de algo excepcional. E outra coisa que eu vou aproveitar e falar aqui, deixar claro, Rafael, o máximo, o melhor possível que nós fizermos esse isolamento social, o mais breve ele será. Se as pessoas não levarem a sério o isolamento social, nós não conseguiremos ter uma perspectiva de fim. E é o que nós mais queremos e mais precisamos nesse momento. É a mesma coisa, gente, no nosso dia a dia. Às vezes a gente está com uma pilha de roupa para passar. A gente escolhe, ou passa tudo e acaba logo, ou fica ruminando aquela pilha de roupa durante uma semana. Então, assim, nós precisamos fazer com que a nossa pilha de roupa seja esgotada o mais rápido possível. Número 2, nós não estamos numa situação de lockdown. O que lockdown quer dizer? É um termo em inglês, quer dizer fecha tudo, 100%. Mal tem supermercado funcionando. Essa situação está sendo vivida pela Itália, por exemplo, em algumas regiões da Espanha e na China. Essa é uma outra situação. E nós temos que torcer para que nós não cheguemos a essa situação. E por que a gente faz esse isolamento social, gente? Não é apenas para que o vírus não se dissemine, não contamine, mas porque, se isso acontecer, nós teremos um colapso do nosso sistema de saúde. Por quê? Não apenas por conta, Rafael, dos casos de Covid-19. As pessoas vão continuar infartando. E essas pessoas, se juntando àquelas que chegam no sistema por conta da Covid-19, levam a um colapso do sistema de saúde. E é isso precisamente que nós precisamos evitar. Há medidas que precisam ser tomadas para nós sairmos do isolamento social e que não estão sendo tomadas ainda, como, por exemplo, a testagem em massa, as barreiras sanitárias nas cidades não está acontecendo ainda, a divisão, inclusive nos hospitais. Há uma série de ferramentas que podem ser usadas, que eu espero sejam usadas nas próximas semanas, para que aí sim nós tenhamos segurança para amenizar o isolamento social. Fiz essa digressão, e, aliás, eu estava conversando agora na minha live com um infectologista, e a gente estava falando disso. A gente não pode esquecer, Rafael, que o nosso sistema já opera no limite. Nós não estamos na Suíça, nós não estamos no Reino Unido, nós estamos num país em que a saúde já é muito caótica. Tem até uma, alguém me colocou aqui, é só olhar aqui o caso do Equador, que é outro país da América do Sul, o que está acontecendo lá, principalmente na cidade de Guayaquil, certo? Não, eles chegaram a uma situação de colapso funerário. Vejam bem, eles não estavam esperando o número de mortes. E aí esse médico estava dando um dado muito interessante. Eles pegaram uma cidade, Brescia, fica na Itália, tem 100 mil habitantes. No ano passado eles tiveram cerca de 100 mortes, ou seja, mortes naturais. Esse ano eles tiveram mais de 400, só que de Covid foram 150, ou seja, 100 que normalmente morreriam, mais 150 de Covid, não dá 400, dá 250. Por que chegou a 400? Porque teve gente morrendo de outras causas, porque teve, sei lá, um ataque cardíaco e chegou no hospital e não conseguiu ser atendido. Então não se trata apenas da Covid-19, das mortes que acontecem diretamente por ela. Acontece também as mortes que poderiam ter sido evitadas se
nós não tivéssemos o colapso do sistema de saúde. Então, a situação é complexa porque, Rafael, veja bem, ela faz com que todas as nossas desigualdades e todos os nossos problemas sejam escancarados. Nós estamos num país que escravizou pessoas no século passado. Isso não é discurso, gente. O resultado disso está aí até hoje. Então, essas desigualdades, elas ficam escancaradas numa situação como a que a gente está vivendo. As deficiências do nosso sistema de saúde, do nosso sistema de transporte, elas ficam escancaradas. E é por isso que se criou esse auxílio. Esse auxílio, ele pode ser acessado por microempreendedores individuais, por contribuintes individuais da Previdência Social e pelos trabalhadores informais. É mais fácil, Rafael, dizer quem não pode acessar. Existem critérios de renda. Sim, importante falar isso agora. Exatamente. Quais são esses critérios? Se você pertence a uma família com renda superior a R$ 3.135, você é casado com alguém que ganha mais que R$ 3.135, embora sua renda seja zero. Ou, se a renda mensal por pessoa for maior que meio salário mínimo. Então, nesses dois casos, você não tem direito ao auxílio. Então, um exemplo aqui, clássico, né? Se uma família tem 3 pessoas, e então o valor total do salário somados às 3 dá mais do que os 3 salários mínimos, se a soma der R$ 4.000, por exemplo, eles não têm direito, então, a não tem auxílio, direito, correto? não tem direito. Correto. E nós precisamos ser muito criteriosos, gente, porque não é o momento da gente, obviamente, eu tenho certeza que ninguém aqui vai, nesse sentido, tirar vantagem, né? Nós precisamos mostrar o nosso patriotismo nesse momento, porque se um sujeito pega o benefício não tendo direito, vai faltar para alguém. Os recursos são limitados. Outra coisa, quem está recebendo seguro-desemprego não tem direito, quem está recebendo benefícios previdenciários, assistenciais, benefícios de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família. Como é que funciona no caso do Bolsa Família? Importante. Eu ganho Bolsa Família. Como é que funciona no seu caso? Você vai ganhar o benefício que for maior no dia do pagamento do Bolsa Família. Você não precisa se preocupar. Como é que é a operacionalização disso, Rafael? Não sei se eu estou indo rápido demais. Importante também. Vamos lá. Vamos lá. O Bolsa Família é o seguinte, tem um valor que a pessoa recebe. Exato, R$ 130, digamos. Se for R$ 130, como o auxílio de 600 é bem maior, ela vai fazer jus a receber esse auxílio exatamente no mesmo dia que receberia esse 130, é isso? Exatamente. Entendi. E quem tem, então, só relembrando, quem está desempregado, mas está recebendo o seguro-desemprego, não tem direito a receber o auxílio. Tem direito. Assim como quem é aposentado, pensionista, também não tem direito a receber o auxílio, correto? Não, exatamente. Tá, beleza. Operacionalizar o Bolsa Família, você ia falar, eu acabei de... Agora, importante, microempreendedor individual, quem tem MEI, quem é MEI e quem é contribuinte individual da Previdência Social tem direito ao benefício. Certo. O autônomo que faz a sua própria contribuição individual tem o direito a receber o benefício, correto? Tem direito a receber, exatamente. Ótimo. Bom, e outra coisa, quem recebe BPC não tem direito ao benefício, já recebe o salário mínimo do BPC. Certo. Se você recebeu em 2018, MEI tem direito, tá, Márcia? Se você recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559, você não tem direito. É o ano do imposto de renda. E sempre vai haver distorções nessas situações, gente. Esse critério, inclusive, do imposto de renda, eu questiono bastante. Tá? E aí, o que mais? Vamos lá. Uma outra Como dúvida aqui. Como receber o auxílio emergencial? Sim. O pessoal, personal sem MEI tem direito ao benefício, porque fica na categoria de trabalhador informal. Eu vi aqui um comentário, Márcio, do Robson. O caos que estão criando, não deixando quem não está na zona de risco trabalhar, é maior que o próprio vírus. Não é verdade, Robson. Nós temos que prestar atenção nisso. Eu não sei de onde você está tirando essa opinião, mas nós estamos falando de vidas humanas. Então, não existe caos de 2 ou 3 meses que justifique a perda de vidas. E como eu estou falando,
Isso se aplica, Rafael, e eu falo com muita propriedade e sem medo de errar. Não apenas para as pessoas que vão se infectar, mas é para as pessoas que vão precisar do hospital porque tiveram um infarto e vão chegar lá, o hospital vai estar cheio de gente. Então, é o momento da gente ter responsabilidade. Não vamos cair nessa conversinha de que existe uma disputa entre saúde e economia. Não existe. Porque se nós não tivermos pessoas vivas, sabe o que vai acontecer? Nós teremos um problema econômico ainda maior e o que pode acontecer também é de nós termos uma segunda onda do vírus. E aí, meus amigos, é pior ainda, porque nós teremos situação de gente morta, de gente doente e, novamente, a necessidade de isolamento social. Vamos lá. Vamos lá, só porque eu vi algumas perguntas. Isso. Novamente, algumas perguntas de taxista, quem não tem o MEI inscrito também vai ter o direito. Isso certo? se enquadra na categoria de trabalhadores informais. Certo. Tá? Teve uma outra pergunta Quem aqui. Quem não paga o INSS tem direito? Tem direito. Tem direito. Também entra na categoria trabalhador informal. Quem recebe pensão alimentícia depende da pensão. Aí você tem que ver a quantidade de dinheiro, de renda que você tem. Aí você vai para o critério de renda. Se essa pensão alimentícia te dá uma renda que seja inferior a meio salário mínimo por pessoa da família, nesse caso você tem direito ao auxílio emergencial. Não é excludente. Tá? Foi a outra pergunta aqui que também fizeram dizendo que a pessoa tem renda, mas o marido ou a esposa não tem, aí tem que fazer essa soma para ver se a pessoa que não tem teria o direito a receber os R$600, correto? Exatamente. A Sandra Rocha, ela faz uma pergunta interessante. Desde janeiro estou tentando receber pelo INSS e não consigo. Isso é um problema que a gente tentou sanar também, que até agora não foi sanado, porque vocês lembram que a quantidade de problema nesse país é tão grande que a gente vai esquecendo, né? A gente já esqueceu o problema da água, por exemplo. E a gente já esqueceu que o INSS estava com uma fila gigante de benefícios não processados. E que, inclusive, haveria contratação de militares para ajudar no processamento desses benefícios. E essa contratação nunca aconteceu. Isso é um problema grave. O que foi sugerido, e eu espero que isso seja operacionalizado, é que aqueles que estão na fila passem a receber uma quantia provisória do benefício até que ele seja de fato homologado. É isso que nós esperamos que aconteça. Pessoal, vamos lá. Angélica, o pessoal tem direito sim a esse benefício, todo mundo que for MEI. E aí a operacionalização disso que é um problema. Antes disso, Marcela, só um instante. Para ficar bem claro, hoje está começando todo o processo do ganho dos R$600 efetivamente. Mas isso pode durar, pelo que a gente leu, são 3 meses que a pessoa vai ter direito a receber, correto? Exatamente. Eu questiono também, inclusive, quantas pessoas da mesma família podem receber o benefício. Clara, até você atingir as condições de renda. Se são 5 pessoas da mesma família, 5 autônomos que moram juntas, eu entendo que aquelas 5 pessoas têm direito ao seu auxílio individualmente, mas não pode ultrapassar aquele limite de renda que é de R$522 por pessoa. Então, certo. Você tem que estar sempre de olho nesse limite de renda, porque senão o seu benefício não vai estar sendo correto. Certo. Quem não deu entrada no seguro-desemprego, outra situação que a gente tem, pode ser que você tenha problema para receber o auxílio, que haja um travamento por conta do CPF. Nós havíamos solicitado ao governo que pagasse parte do auxílio-desemprego, do seguro-desemprego, de uma maneira antecipada. Aí, olha só... a pergunta também, são R$600, mas, por exemplo, uma mãe solteira, chefe de família, tem aquela situação de receber em dobro, correto? Mãe ou pai solteiro. Certo. Depende do gênero. Eu sou pai, cuido dos meus filhos. Sou viúvo, ou eu estou com a guarda dos meus filhos. Da mesma forma, você tem direito ao benefício dobrado, né? Exato. E aí, qual é o gargalo que eu vejo, tá, Rafael? Sendo bem realista com as pessoas. E aí vem de novo aquilo que eu falava e que agora volta com algum sentido. Nós temos problemas que estão sendo escancarados no Brasil hoje. Um deles é o seguinte: o governo não conhece a sua população.
Nós não temos serviço de estatística que seja confiável. E não porque o IBGE não funcione, mas porque não tem dinheiro para trabalhar. E por que eu estou sendo muito enfático nisso? Porque não conhecendo as pessoas, nós temos dificuldade em fazer o dinheiro chegar a elas. A Caixa Econômica criou esse aplicativo, esse site, por meio do qual as pessoas se cadastram. Portanto, se eu já sou cadastrado no CAD único, eu não preciso. Não preciso do aplicativo. No aplicativo nem no site me cadastrar. Eu já estou cadastrado. Mas se eu não tenho CAD único, aí sim eu preciso me cadastrar. Ok. E aí, gente, se você precisa se cadastrar, você precisa entrar no site da Caixa Econômica Federal. Então, para a gente iniciar essa questão da operacionalização. Para quem não sabe, o cadastro único é o cadastro do governo federal de pessoas que, de alguma forma, recebem ou receberam benefícios por algum motivo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem o convênio da Secretaria Municipal de Assistência Social com o governo federal, que as pessoas vão até os CRAs e dali se cadastram para que tenham acesso aos projetos. Quem está inscrito nesse CAD único, no cadastro único, o próprio cadastro já vai ver o perfil para ver se a pessoa tem direito, correto? É isso mesmo. E daí quem está no CAD único já tem a conta da Caixa e vai ser depositado então nessa conta da Caixa Econômica. Beleza. Exatamente. Não há necessidade de fazer um recadastramento. O gargalo então está nessa outra parte que não está inscrita no cadastro único. É aí que vem a situação do aplicativo, né? Exatamente. Então, se puder falar então essa operacionalização para a gente aqui. E aí o que acontece? Vamos supor, não tenho familiaridade com ferramentas eletrônicas, não conheço. Como é que eu faço? Você vai ter que apelar à ajuda dos outros. E aí que eu acho o seguinte, o que a Fernanda está falando, quem não tem telefone celular, como é que faz? No momento, a Caixa não disponibilizou atendimento presencial, nós não temos essa informação. Vai ter que ser feito por site e pelo aplicativo. E aí o trabalho dos voluntários, o trabalho de pessoas que possam utilizar as suas organizações, as igrejas, as ONGs, para ajudar essas pessoas, especialmente as mais velhas, para que elas possam fazer esse cadastro. Então, muitas pessoas já estão se solidarizando para fazer compras para os mais idosos no mercado, na farmácia, que essas pessoas não podem sair em hipótese alguma. Agora, eu acho que a gente tem que ter uma outra corrente de solidariedade para ajudar as pessoas a se cadastrarem para terem acesso ao benefício emergencial. Porque não foi disponibilizado, e até hoje eu conferi novamente no site da Caixa, não foi disponibilizado o atendimento presencial. Então tudo está sendo por meio eletrônico, por telefone, pelo aplicativo. Exatamente. Não adianta a pessoa ir na lotérica tentar se cadastrar, que por enquanto não tem essa opção, não certo? Vai conseguir. Da mesma forma que não conseguiria, por exemplo, o Bolsa Família. Não dá para ir na lotérica, né? Agora, a Silvia pergunta, até quando vai o cadastro? É uma situação diferente, Silvia, porque o entendimento é que a sua situação pessoal pode mudar. Então, por isso que é um cadastro que fica aberto, né? Ele não, porque é de acordo com a situação, porque, por exemplo, num determinado mês eu posso estar empregado, no outro eu estou desempregado. No caso, até, não estou falando nem de emprego formal, porque você teria direito ao seguro-desemprego. Mas, digamos, minha situação pessoal pode mudar, variar muito de um mês para o outro. Então, nós teremos que... o cadastro vai ficar aberto. Cairia até num caso que uma pessoa perguntou aqui agora, sobre... Deixa eu só voltar aqui. Terminou um contrato de experiência e foi demitido, né? Saiu após o contrato de experiência numa empresa. Então, teoricamente, entra na situação de desempregado, sem direito ao auxílio-desemprego e pode então ter acesso aos R$600, certo? Correto? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Exato. Gente, na verdade, assim, o critério desse... também a gente não está acostumado com isso. O critério desse benefício é um benefício de guerra mesmo. Os benefícios de guerra se pagam digamos assim, pelos requisitos negativos. O que eu quero dizer com isso? A rigor, todo brasileiro, Ricardo, você como taxista, todo brasileiro tem direito, desde que não esteja nos critérios de exclusão. E quais são os critérios de exclusão? É como nós falamos. Emprego formal, pertence à família com salário superior a 3 salários mínimos ou cuja renda mensal seja maior que meio salário mínimo por mês, por pessoa.
se você está recebendo seguro-desemprego, se você recebe benefício previdenciário, se você recebeu mais que R$ 28.559 em 2018. Essas são as situações de exclusão negativa. Agora, todas as outras situações estão incluídas por isso, tá? Exato. Agora, gente, olha só. A Tereza Vamos lá, está perguntando aqui. Prazo para esta avaliação do governo federal. A rigor, é um benefício que não comporta avaliação. É um benefício que comporta autodeclaração, né? Então, de novo, os critérios de exclusão estão postos. Se você não se exclui, você está incluído. Para quem foi demitido agora, depende. Se você tiver seguro-desemprego, vai para o seguro-desemprego. Não tem direito ao auxílio emergencial. É para a família toda? Você faz individualmente o cadastro. E você pode cadastrar aquelas pessoas de acordo com... Se você ultrapassou se você cadastrar uma pessoa e você, na verdade, é uma família de 2 pessoas, cada um tem direito, desde que a renda não seja maior do que meio salário mínimo, tá? Se você se cadastrou, se você mora com a sua mulher, você se cadastrou, vocês passaram a ter uma renda de R$ 600 mensais. Então, a sua mulher também pode se cadastrar, né? Uma outra pergunta aqui é a idade. Então, tem que ter a partir de 18 anos, tá? Aqui a pergunta da Márcia Azevedo, se não me engano. Tem que ter a partir de 18 anos para ter direito, correto? Tem que ser maior de idade. Olha, isso aí eu não consegui ver, mas... criado para todos os cidadãos maiores de idade. Correto. Maiores de 18 anos, tá? Vamos para a parte da operacionalização, Marcelo? Sim. A Caixa Econômica hoje botou lá que vai ter um aplicativo e todo mundo vai ter que entrar no aplicativo para fazer o seu cadastro, correto? Isso. Então, o aplicativo fica disponível para qualquer sistema operacional, seja o Android, seja o iOS. Quem tem um iPhone consegue baixar pela Apple Store e quem tem o Android é pelo Google Play, se não me engano, correto? Exatamente. E aí você faz o seu cadastro e você lá mesmo coloca uma conta na qual você quer receber o benefício. O que não está claro ainda, pessoal, a ordem dos pagamentos. Já foi definido que os que mais precisam serão pagos antes, o pessoal do Bolsa Família vai ser pago na data, mas nós não temos clareza, pelo menos eu não recebi essa informação, do calendário de pagamento dos demais. Qual é a minha crítica aqui, Rafael? Eu acho que esse pagamento tinha que ser feito de uma vez só. Por quê? Você sujeitar a pessoa a ir mais de uma vez pegar um dinheiro que vai servir para ela sobreviver 3 meses, você coloca aquela pessoa em uma situação de risco. Entendi. E nós todos estamos aqui imbuídos do espírito de reduzir as situações de risco que os brasileiros vivenciam. Então, isso é contraproducente. Aí tem aqui o Carioca perguntando, tinha uma MEI no ano passado, de novo. Não precisamos nem entrar no seu caso específico, Carioca. Se você não está excluído pelos critérios de exclusão, você tem direito. Então, o pressuposto é que todos os brasileiros maiores de 18 anos têm direito ao benefício. Quem não tem direito? Algumas situações muito específicas que estão colocadas e que nós já falamos. Entendi. Fazendo o cadastro, então, no aplicativo, a gente vai se deparar lá com os dados. A pessoa tem que inserir os dados, né? E aí vem uma outra pergunta. Nem todo mundo tem conta na Caixa Econômica. É possível você identificar um outro banco? Não é obrigado a abrir conta na própria Caixa? Não é obrigado a abrir conta na própria Caixa. E outra coisa importante, eu estou devendo para o banco. Esse dinheiro vai ser comido pela dívida? Está todo mundo perguntando isso também. O pessoal que já tem conta, que está no vermelho, que está no cheque especial, está com medo de fazer o registro. Quando caírem os R$ 600, esse dinheiro vai ser comido pelo banco, como você falou. Como é que está essa história? Exatamente. O que acontece é o seguinte, nós somos gatos escaldados, nós temos medo de banqueiro, né? Porque banqueiro só serve para tirar dinheiro do povo e essa que é a verdade. Só que nesse caso, a Febraban fez... Olá, Gledson, tudo bom? A Febraban, que é a Federação dos Bancos Brasileiros, já afirmou um acordo dizendo que esse dinheiro não será usado para o abatimento de dívidas bancárias. Então,
não precisam se preocupar que esse dinheiro não vai ser usado para pagar a sua dívida, seja do cheque especial, seja do consignado. Esse dinheiro vai estar livre para a movimentação na sua conta. Importante lembrar, e é muito bom a gente estar podendo falar disso, Rafael, existem uma série de projetos de lei na Câmara e é muito importante que a população se mobilize, porque existe uma série de projetos que suspendem a cobrança de dívidas bancárias, um deles é de minha autoria, inclusive, suspende a cobrança de dívidas no cartão de crédito, no cheque especial, dívidas antigas, e suspende a cobrança de juros nesses 3 meses. Eu não quero que o Brasil se torne um país de caloteiro, mas nós temos que ver que, novamente, nós estamos numa situação de guerra. Não é o momento de cobrar a dívida de ninguém. As pessoas têm que comer, sobreviver, né? Então, existem projetos, não apenas de minha autoria, mas vários projetos na Câmara rolando agora, inclusive para suspender dívida. Existem 5 projetos, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu não sou autor de nenhum deles, de outros colegas deputados falando sobre suspensão do pagamento de financiamento de imóveis e um projeto que também é de minha autoria sobre suspensão de pagamento do FIES. Então, há uma série de projetos nesse sentido, mas que dependem da tramitação na Câmara dos Deputados para que eles se tornem lei e sejam cumpridos. Nós estamos aqui trabalhando para que esses projetos possam se tornar realidade. Com relação ao financiamento imobiliário, tem também alguns dias, talvez uns 15 dias, a Caixa fez o anúncio que os 2 meses, próximos 2 meses de financiamento, eles postergariam para o final, para depois, ou seja... Exatamente. Não precisaria pagar o financiamento agora, eles não cobrariam nenhum tipo de juros ou cancelariam o financiamento, e que esses 2 próximos meses as pessoas poderiam pagar depois, né? Jogar lá para frente, correto? Exatamente. Eu falei mal dos banqueiros agora, eu continuo com as minhas opiniões sobre os banqueiros, mas de qualquer maneira eu vou dar um refresco aqui, porque a realidade é que alguns bancos se posicionaram e por conta própria resolveram conceder uma moratória de 2 meses, né? Para as pessoas não pagarem as suas dívidas. Então, ainda há juízes em Berlim, como se costuma dizer. Correto. Uma outra coisa, eu vou só pegar o gancho aqui dos banqueiros, dizer que eu já tenho falado, conversado muito até com o pessoal, as micro e pequenas empresas, principalmente setor de bar, restaurante e outros. Todo aquele anúncio que o governo federal fez junto com o Banco Central, o BNDES, com relação ao financiamento facilitado, para que se tenha uma linha de crédito para que esses empresários, comerciantes possam ter o capital de giro nesse momento. O problema é que tudo isso está sendo operacionalizado junto com os bancos privados, que não estão aliviando nem nos juros e nem nas condições de exigência para conseguir abrir essa linha de crédito. Então, isso está sendo uma crítica que tem visto várias pessoas, vários comerciantes reclamarem que não estão conseguindo essa liberação, e se não conseguirem dentro de pouco tempo, vai ser uma quebradeira geral. Isso é muito sério também. A gente precisa ficar a todo tempo marcando, monitorando e cobrando, né, uma ação talvez do Ministério da Economia, porque vai ter que ter essa intervenção, porque senão os bancos privados não vão dar chance para que as pessoas possam ter direito a esse capital de giro tão importante nesse momento. Exatamente. A Márcia está perguntando aqui pagamento do condomínio. Outra coisa, gente, que a gente precisa ter noção também. Tempos de guerra demandam que a gente tenha também, digamos, uma cabeça voltada para, como eu falei, o racionamento. Vamos lembrar dos nossos avós, que racionaram arroz, racionaram farinha, na época da Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou falando isso? Se você está num condomínio, é hora de sentar com o síndico e usar o fundo de reserva. O fundo de reserva existe para essas situações. Você todo mês paga no seu condomínio um dinheiro lá para o fundo de reserva. Está na hora de aliviar para os condôminos. Pega o seu síndico e fala com ele, cadê o dinheiro do fundo de reserva? Vamos usar agora, para deixar o valor do condomínio mais barato nesses próximos meses. A Ana Carvalho, lá do Santuário de Fátima, um abraço. Né? Então, é preciso também agora tomar medidas de contenção de despesas. Obviamente, não é o momento de você demitir nenhum funcionário, mas, de repente, ao invés de usar produtos de limpeza X, usar o Y. Fazer com menos frequência, até porque a circulação de pessoas está menor. Maria de Paulo, um abraço, Maria de Paulo. Então, assim, nós temos que ser muito inteligentes nesse momento.
Alguns lojistas, eu quase todo dia recebo mensagem no... Gente, está tendo um panelaço aqui, eu acho que já chegamos às 8h30. Já Não acabou se de passar incomodem, ali por também. gentileza, porque a vizinhança aqui é bem forte no panelaço. Mas o que eu estava falando é o seguinte, até me desconcentrei. Nós temos que pensar, eu tenho recebido de vários lojistas mensagens via WhatsApp, eles oferecendo entrega em casa. Então, nós temos que prestar atenção nesse comércio local. Se você, como é o meu caso, além de ser deputado, eu sou servidor público. Servidores públicos já estão nessa situação privilegiada de, pelo menos agora, terem seus pagamentos garantidos. Então, a gente tem que usar essas pessoas para movimentarem a economia. Se você tem o seu salário garantido, porque você é servidor, porque você trabalha numa empresa e conseguiu pagar os salários, não deixe de pagar os seus fornecedores, não deixe de pagar a sua faxineira, não deixe de pagar a sua... enfim, as pessoas que prestam serviço para você. Serviço. Eu acho que essa é uma questão de solidariedade também. No momento de guerra, nós temos que ser... A nossa solidariedade tem que extravasar, né? E eu acho que é isso. Se você conseguiu ter a sua renda preservada, procure comprar do comércio local. Vá naquele fornecedor, aquela senhora que faz bolos caseiros, ou, enfim... Vamos movimentar a nossa economia dos nossos bairros. Eu acho que é um momento também para nós exercitarmos a nossa cidadania de uma forma muito contundente, né? A Lu Araújo falando que alguns condomínios já estão usando fundo de reserva. Que bom. Nós temos que fazer isso mesmo, porque o fundo de reserva existe para esse tipo de situação calamitosa. Vou dar até um exemplo meu aqui no caso. Estou morando no Grajaú e tem um comerciante aqui perto que está fechado, mas está fazendo entregas. E é nele que eu estou conseguindo comprar o álcool em gel. Então, ele está fazendo um preço bem razoável, bem acessível para todos. E estou conseguindo comprar o álcool em gel no comerciante local que está se virando ali para conseguir suportar esse momento. Só uma pergunta que eu vi aqui que me cobraram. A pessoa tem e-mail, mas está dando erro de dado na hora da inscrição. Talvez seja a melhor forma não usar o dado do MEI, usar como se fosse alguém informal que está se cadastrando naquele momento. É possível que pelo CPF também vejam a situação, né? Conflito. O que eu acho um erro também haja um conflito. Aí vai ter que entrar na Caixa Econômica Federal, em contato com a Caixa, para resolver esse problema cadastral. Essa é uma questão também muito ruim dessa operacionalização, sabe, o Rafael? Não foi dado um canal direto para o cidadão resolver os seus problemas. Ele vai ter que se valer dos canais normais, regulares, seja da Caixa, seja do cartão do cidadão. Exato. Uma última coisa aqui. O filho tem direito ao auxílio emergencial? Tem. Isso. Tem direito. Fez 18 anos, tem direito. Tem direito, perfeito. Pergunta do Rubão. Uma última aqui. Quem não tem conta na Caixa, não tem conta em banco, vai ser direta, vai ter uma relação direta com a Caixa ali através de uma poupança digital? Como é que vai ser? É isso mesmo? Não precisa abrir uma conta? A bancarização vai ter uma conta da Caixa tipo cartão do cidadão. Só para isso? Só para isso. Entendi. Outra coisa que eu ia falar, alguém perguntou aqui, as empresas que vão demitir. O governo, vou falar muito rapidamente disso, porque eu acabei estudando essa medida provisória com bastante afinco. Medida provisória 936, que criou esse programa emergencial, né? Pelo qual as empresas podem diminuir salário ou suspender os contratos de trabalho. O que é bom e o que é ruim? O bom dessa medida provisória foi a Ana que perguntou. O bom é que a gente consegue preservar... Não, gente, se você tem carteira assinada, não tem como. O bom você não consegue receber porque você está no critério de exclusão. O bom dessa medida provisória é que você consegue preservar os empregos depois dos 2 ou 3 meses. Isso é um lado positivo. Qual é o lado negativo? É que as pessoas vão ter o salário muito reduzido a depender da faixa salarial. A gente estava vendo, dependendo da faixa salarial, a perda vai ser de 40%. Algumas chega a 44% do salário.
Então, o que a gente bolou? A gente bolou um gatilho por meio do qual a perda salarial nunca será superior a 30%. Então, se o cara recebe 10 mil reais, a perda vai ser de 30% no máximo. E se o cara recebe 3 salários mínimos, a perda vai ser no máximo de 20%. Se a conta for maior que essa, o governo terá que cobrir essa diferença para que a perda não seja maior do que 20%. Eu fiz uma emenda nesse sentido. Não quer dizer que ela vai ser acatada. É uma sugestão que eu fiz. Porque, de novo, eu me debrucei sobre essa matéria e acabei bolando essa alternativa. Agora, vai ter empresa mandando embora? Vai ter empresa mandando embora. E aí, nesse caso, a esses trabalhadores caberá o seguro-desemprego, né? Mas depois não vamos ter onde colocar esses funcionários. Depende de como vai reagir o governo. Mano. Porque em muitos países, o que eles estão prevendo é que, como o governo irá ajudar as empresas em termos de financiamento, e aqui no Brasil, alguns bancos já estão oferecendo financiamento para a folha de pagamento, se a gente conseguir fazer com que as empresas sobrevivam esses 2, 3 meses, nós teremos atividade econômica em V. O que acontece? Ela cai nesse momento de guerra, mas ela volta para o mesmo patamar que ela estava antes, quando a situação voltar ao normal. E, de novo, isso vai levar o país ao caos? Márcia, vai ser uma situação muito difícil, mas nós estamos numa guerra. Eu vou repetir isso mais uma vez. Nós precisamos fazer com que a economia sobreviva, mas nós precisamos fazer com que as pessoas sobrevivam, com que os brasileiros sobrevivam. Porque sem brasileiros não há Brasil, sem brasileiros não há economia. E a gente tem que ter a seguinte noção, nós estamos falando, se tudo isso for bem feito, nós estamos falando de 2, 3 meses. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, durou 6 anos. O Brasil ficou em guerra desde 1941 até 1945. Nós já passamos por situações piores, pessoal. É que a nossa geração não tem memória disso. É hora da gente reforçar os nossos laços de solidariedade. E, de novo... Vamos lá. Termina aí. Por favor, Rafael. Não, e é isso que eu falo. A guerra é guerra. E, de novo, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Situação de guerra se resolve com medidas extremas. Infelizmente, no Brasil, muitas vezes, a gente quer soluções fáceis para problemas difíceis. E tem aquela famosa frase, o fácil não é ser bom. Ou melhor, o difícil não é ser bom. O difícil é ser justo. Corretíssima essa frase. A gente sabe que o Instagram ele tem um período de live de até 1 hora. E quando chega a 1 hora de duração, ele corta, né, a nossa live. Então a gente tem mais alguns poucos minutos e eu vou finalizar, assim, agora concluindo, dizendo que quem não tem ainda o acesso, sabe qual é o aplicativo, qual é o site, quem tem o iOS, o sistema iOS, que é o do iPhone, procura lá na Apple Store, na hora de pesquisar, bota Caixa Auxílio Emergencial. Por essa pesquisa, ele já joga direto em qual aplicativo você tem que baixar. E vale a mesma coisa para o Android. Caixa Auxílio Emergencial, você vai conseguir identificar qual é o aplicativo que você tem que baixar para começar a inserir seus dados para ter acesso à renda básica de R$600. Ou então entra num site buscando auxilio.caixa.gov.br. Isso vai ajudar bastante a você também conseguir se orientar e ter ali o acesso ao serviço. Vou aproveitar aqui a deixa, Rafael, só para terminar, lembrando que nós do Cidadania fechamos questão em torno da utilização do fundo eleitoral para o combate à Covid-19 e nós fechamos questão sobre a redução de salário, não apenas dos políticos, porque a gente esquece também que tem um bando de juiz aí ganhando fortunas, não é só dos políticos, é de todos os funcionários que recebem acima de determinado valor. Eu sou super a favor dessa medida porque eu acho que ela faz parte de um esforço de guerra. Agora, ela também tem um limite, porque a gente está falando de condições financeiras, né, de recursos muito, muito elevados que a gente precisa. Agora, eu acho que o
simbólico dessas medidas é importantíssimo. E por isso que nós apoiamos. Perfeito. Eu fico assim, muito feliz da gente ter participado dessa conversa, tentado tirar algumas dúvidas de todo mundo. O fundão eleitoral, para quem não sabe, é aquele fundo de 2 bilhões que seria distribuído aos partidos agora nas campanhas. E nada mais justo do que esse fundo ser direcionado todo para o combate ao coronavírus. E fico feliz hoje de fazer parte, né, para quem ainda não sabia, fazer parte do partido que defende essa bandeira e defende essa medida. Então, bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Quero aqui dizer da minha satisfação, do meu orgulho de fazer hoje, ser seu colega de partido. Eu me filiei ao Cidadania agora nessa semana passada. Para quem é vereador nesse ano da eleição, vai disputar, tem a tal da janela partidária, que foi desde março até o início de abril. E fiz a minha filiação com muito orgulho ao Cidadania, que é o partido que tem pessoas que estão ali realmente imbuídas do espírito público, são pessoas preparadas, que vão realmente fazer a diferença e realizar o trabalho, seja no Congresso, seja no Executivo, seja onde for. São pessoas que realmente vão conseguir mostrar para que serve a política, para que a gente está nisso, né? O que nos motiva a fazer o que temos feito, que é poder dar a satisfação para a população de que nem tudo é ruim. Como em toda profissão, você tem o bom e tem o ruim. Na política é a mesma coisa. E a gente tem que saber separar o joio do trigo, saber separar quem presta de quem não presta. Só para dar um exemplo, naquele episódio do Gedel, depois acharam a tal da mala dos 51 milhões de reais lá num dos apartamentos. A Polícia Federal fez a operação. E só queria que você dissesse para onde agora foram esses 51 milhões de reais. Os 51 milhões de reais vão ser usados precisamente no combate à Covid-19, Rafael. Eu fico muito emocionado porque eu sei o que eu passei quando eu denunciei o Gedel, o quanto eu fui agredido, inclusive nas redes sociais, porque muitas pessoas acharam que eu estava sendo oportunista, muitas pessoas acharam que, na realidade, eu estava fazendo um circo em cima de um assunto pequeno. Pois então, depois de descobrir não apenas que aquele sujeito guardava aquele dinheiro todo em casa, como ele participava de um esquema de lavagem de dinheiro tão complexo que envolvia precisamente aquele edifício cuja liberação ele queria que eu arrumasse para ele junto ao IFAM. Então, quando a gente tem valores e fundamentos de verdade, princípios que a gente aprende em casa, eu tenho muito orgulho da minha família, que veio da Tijuca, que batalhou muito para me dar uma educação de qualidade, e que me ensinou valores fundamentais para toda a minha vida, para o meu caráter. Quando a gente se aferra a esses valores, quando a gente fica súdito, fiel a esses valores, por mais que a gente tenha que tomar decisões difíceis, essas decisões sempre provam estar corretas. E nesse caso, elas se provaram muito corretas, né? Porque todo o desdobramento que houve a partir daquele episódio deixou muito evidente para a sociedade de uma forma geral, com quem eu estava lidando e o que representava aquele episódio. Perfeito. Então, todas as suas ações agora estão gerando frutos, então você está conseguindo contribuir diretamente para o combate ao coronavírus. Eu tenho certeza que lá em Brasília você vai ficar esperto, vai ficar ligado na Câmara dos Deputados para que possa sempre colocar projetos ou se posicionar com as questões que são importantes nesse momento tão difícil para a gente. Quero te agradecer e, mais uma vez, registrar e reiterar o meu orgulho agora de fazer parte desse time de cidadania. Fui muito bem recebido por você, nosso presidente municipal. Tem o Conde, o presidente estadual, que também nos recebeu muito bem. E você tem a certeza que nosso mandato aqui é uma extensão do seu mandato em Brasília, né? Muito obrigado, muito obrigado. O que você precisar para a gente complementar aqui, sabe que todos nós estamos à disposição e a gente tem trabalho também já de muito tempo, muito sério. E com certeza a gente vai conseguir passar por toda essa dificuldade, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui, tenho certeza que foi esclarecedora e as pessoas gostaram bastante. Com certeza, Rafael. O seu recado final aí, só para todo mundo, rápido. É isso, eu queria dizer que é um orgulho para o Cidadania ter você, Rafael. Você é uma inspiração pelo trabalho que você já desenvolveu, não apenas você, mas o seu pai, e a gente tem que render todas as homenagens a ele também. Porque ele fez com que você trilhasse o caminho da justiça e da verdade, que é o que o povo mais precisa, né? Você trouxe dele essa vocação para a liderança, que é a vocação da política. Todos somos chamados à política. Nem todos
querem se eleger ou participar de uma eleição, mas todos nós somos políticos. E nós temos que prestigiar políticos como você, que representam a renovação, o arejamento. Renovação não é apenas carinhas novas na política, não. Renovação são práticas que não têm a ver com essa velha política que a gente quer deixar na história do país apenas, que não seja vivenciada por nós, né? Então, você representa isso, essa renovação de práticas políticas. Então, é um orgulho muito grande, cidadania, ter você conosco. Obrigado. E só para deixar registrado para todos saberem, né? Eu me filiei exatamente no dia que completou 1 ano do falecimento do meu pai. Então, nada é à toa, né? Não é coincidência. Então, realmente, é o caminho que tinha que trilhar e a gente vai conseguir trilhar juntos e muitas coisas boas vão ser conquistadas com o nosso trabalho. E parabéns mais uma vez pela sua postura, pelo seu trabalho. Obrigado mais uma vez pela Prestigiem os live. políticos como o Rafael. Temos que, senão só fica canalha na política. Exato. Obrigado, Marcelo, tá? Até a próxima. Talvez uma próxima a gente depois pega um outro assunto para fazer. Quem sabe MP936, algum assunto que surgiu aí dessa. E vamos falar mais vezes. Mas espero que tenha sido esclarecedor para todos. Obrigado, boa noite. Sucesso aí na semana, tá? Muito obrigado. Um abraço grande. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.